Vamos lá, a gente está vendo o propósito de Apocalipse. A gente viu a semana passada um pouquinho sobre o que um teólogo chamado Hendrickson pensa sobre o propósito do livro de Apocalipse. Quando eu falar o nome de alguns teólogos aqui, vocês me dão um desconto, que eu posso errar as pronúncias, porque não são nomes brasileiros, então às vezes eu não sei se é Hendrickson, se é Hendrickson, é com H. Então eu não sei exatamente, eu posso errar o nome deles às vezes, né? Então vocês me dão um desconto aí com a pronúncia desses teólogos estrangeiros aí, tá? E a gente viu a semana passada um pouquinho do propósito e também o que ele pensava em relação ao tempo, né? Será que o tempo é literal, se o tempo não é em Apocalipse? Isso a gente vai ver mais um pouquinho. Hoje eu quero ver com vocês o que outro teólogo chamado Champlin, o que ele pensa sobre o propósito do livro de Apocalipse. Então, olha só o que eu fiz. Eu vou citar aqui o propósito principal que o Champlin aponta no comentário dele. Ele aponta um monte de outro propósito, certo? Eu tive que fazer um resumo, pegar o propósito principal que ele aponta para a gente poder passar para vocês. Eu não conseguiria ler todo o que ele escreve. Eu fiz uma síntese do que ele pensa, tá? Então, vamos lá. O propósito imediato da composição do livro para Champlin, né, foi o de contrabalancear o temor e o desespero. Olha só o que ele fala. Existia temor na igreja. A igreja estava enfrentando situações e alguns tipos de desespero na sociedade diante do império. A gente viu um pouquinho, não foi? Para contrabalancear, para haver um consolo de Deus nesse ambiente hostil da vida cristã, para Champlin, Jesus então dá a revelação para João escrever para 7 igrejas que estavam nessa situação. Entendeu? Sim? Mais um pouquinho, olha o que ele fala. Este livro mostra que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro governante. Então, Apocalipse mostra que não é o Império Romano que manda no mundo, que não são os tiranos políticos que mandam no mundo, que não são aqueles que governam injustamente, matam pessoas inocentes por um tempo, mas um dia vão responder ao soberano do universo. Apocalipse fala sobre isso. Então ele mostra que não são os políticos, não são os reis dessa terra que são governantes do universo e do mundo. E ele coloca os nossos olhos no verdadeiro rei do universo. Champlin fala que um dos propósitos de Apocalipse é mostrar isso para a igreja, para falar: passa por esse tempo, os governantes estão massacrando vocês, mas lembre que no final eu sou o governante e eles vão prestar contas. E isso traria conforto, isso traria esperança de justiça para aquelas pessoas. Champlin fala isso. O que mais que ele fala? O qual esse governante finalmente haverá de esmagar os poderes malignos ao estabelecer o seu reino. Então esse governante, que é Jesus Cristo, vai esmagar a maldade final, vai acabar com o mal e vai estabelecer um reino eterno. Então Champlin, ele foca nisso aí, né? Naquele tempo, pensava-se que esse reino seria estabelecido, presta atenção, que tempo? No tempo que João escreveu, lembra que é mais ou menos entre 90 a 100 depois de Cristo, e ele estava circulando essa carta às 7 igrejas. Quem estava lendo Apocalipse naquela época, o que eles estavam achando? Que isso tudo aconteceria muito em breve. Por isso que o tempo em Apocalipse, ele é do controle de Deus. Eles não são marcações cronológicas exatas muitas vezes. Porque para eles, o próprio livro fala isso. Vamos ler? Onde está isso no livro? Abre em Apocalipse 22. E deixa aberto, porque a gente depois vai ler mais esse capítulo.
22, Apocalipse 22, olha lá o que diz no versículo, e quem fala isso é Jesus, hein? Olha só, versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, olha só, gente, quem dá testemunho? Quem já viu que você serve para ser testemunho? Não é para falar a verdade de um fato que você presencia, e você fala, ó, eu sei que isso aí é verdadeiro, eu ouvi. O testemunho, quem está dando testemunho do que João está escrevendo é o próprio Jesus. E ele diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, ele fala o seguinte, sim, venho em breve. Quando ele termina Apocalipse dizendo isso, sim, eu venho em breve, quando aquelas 7 igrejas estavam lendo isso, o que eles achavam que ia acontecer? Que Jesus viria em breve, mas breve na perspectiva humana. A problemática do tempo é essa. Nós lidamos com um Deus eterno, com um Deus que nós frisamos que 1000 anos é um dia, e quando fala 1000 anos é um dia, também não é literal, só está falando que 1000 anos para ele, 2000 anos, pode ser um segundo para Deus é insignificante a contagem de tempo, porque Deus não está preso à cronologia espacial. Então para ele não tem nada atrasado, para ele Jesus ainda vem em breve. Isso aí está valendo ainda. Jesus está falando, eu venho em breve, e ele está falando que vem em breve faz 2000 anos, e para ele está breve do mesmo jeito. Como se fosse 2 dias no mínimo, porque é só uma comparação. Quer dizer, para Deus é insignificante o tempo cronológico nesse sentido. Deus estabelece o tempo cronológico histórico na hora que Ele quer. E Deus dá marcadores simbólicos do tempo, para dizer que são tempos completos, tempos não completos, tempos que algumas coisas precisam acontecer dentro de um bloco de acontecimentos. O tempo ele fala mais da ideia do texto do que a cronologia em si. Ele está unindo, sintetizando uma ideia. Aquilo vai acontecer em 3 anos e meio. Ele está sintetizando que aqueles acontecimentos estão sendo sintetizados em acontecimentos conjuntos e que estão ligados num período de Deus naquilo ali. Aí você fala, né, que a gente fala, pode ser literal? Pode. Mas nós temos uma indicação que a gente não pode obrigar a ser literal, porque senão a gente também vai errar, como eles erraram. Jesus vem em breve. Ao ponto de alguns cristãos falarem na época de Pedro o quê? Vocês ficam falando que ele vem em breve, está demorando, hein, Pedro? Falhou, Jesus falhou aí, E é Pedro que responde para eles, não, vocês não estão entendendo. Ele vem em breve sim. E é Pedro que fala, 1000 anos para Deus é um dia. Pedro quis que eles entendessem que essa perspectiva de tempo em relação a Deus é insignificante. Apocalipse continua dizendo para a gente, eu venho em breve. E faz 2000 anos que ele está falando, eu venho em breve. Toda a igreja que lê, no final está escrito, eu venho em breve. Vocês estão me entendendo isso? Isso é importantíssimo. O pessoal que leu, entendeu que ele vinha em breve. Paulo acreditava que Jesus vinha enquanto ele estava vivo. Por que você acha que Paulo correu para pregar o evangelho? Porque ele sabia que a pregação do evangelho estava conectada à vinda de Cristo. Por isso, aí a gente vai entender, por isso que ele fala assim, você que não está casado, não case. A gente acha que ele é contra o casamento. E ele não é contra o casamento, é porque Paulo tinha uma sensação de urgência da pregação, porque ele fala assim, se você casar, você vai ter que cuidar das coisas da sua família e da sua mulher. Se você não é casado, você pode correr e evangelizar para tudo quanto é canto. Você está livre para apressar a evangelização. Paulo pensava nisso, porque ele falava, nós temos que alcançar, fazer o que Jesus mandou, levar o evangelho até os confins da terra. Quando a gente fizer isso, ele volta.
E muitos outros, Tessalonicenses, ele teve que corrigir, porque o povo achava que Jesus viria naquela época, os caras pararam de trabalhar. Vocês lembram disso? Ou não? Tessalonicenses, Paulo teve que corrigir a igreja de Tessalônica, porque eles achavam que, como Jesus viria tão rápido, eles pararam de trabalhar e falaram: larga essa vida, vamos aguardar, sentado. E Paulo corrige eles, falou: não, pode parar com isso aí. Vai fazer o que tem que fazer na igreja e trabalhar para o sustento de vocês, para vocês viverem aí. Então a brevidade da vinda de Jesus, a gente acha que é nessa época. Jesus está vindo, hein? Jesus está chegando. Faz 2000 anos que todo mundo sente que Ele está chegando. E isso é importante para a gente ler Apocalipse. Porque as profecias, elas se cumprem, aí é uma interpretação minha, elas se cumprem como ecos, ela vai se cumprindo tipologicamente, ela cumpre de novo, se intensifica, ela como dores de parto da mulher, até chegar a hora de vir à luz. E as dores vão, as contrações vão, o tempo vai diminuindo. Tanto é que a leitura que se faz, já existiu epidemias no mundo? Várias. Mas segundo alguns, nunca existiu uma pandemia mundial de uma projeção como a nossa que teve no nosso tempo. Pastor, então Jesus está vindo? Está vindo há 2000 anos. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que está ficando mais próximo cronologicamente, provavelmente, óbvio. E essas sinalizações apocalípticas, elas se intensificam. Pode ser que tenha outra pandemia maior do que essa, e em um período menor. Aí a gente vai falar: as contrações o tempo está diminuindo, apontando para uma brevidade ainda maior, segundo a nossa perspectiva, porque a de Jesus ainda é breve, desde quando Ele falou. Essa noção de ler o livro, ela é importante. Você está percebendo como é importante fazer a introdução? Então calma, tenha paciência que a gente uma hora lê o livro, mas essa reflexão de desmontar alguns conceitos, montar, refletir, para a gente ler de uma forma abrangente, falar: vamos ler o livro, vamos pegar a ideia, né, do livro, o que Jesus está querendo falar com a gente aí. Eis que cedo venho. O que é cedo? Na perspectiva de Deus, cedo é cedo, está cedo. Ele não chegou, nem começou, está cedo ainda, entende? Porque é uma perspectiva de quem está falando, do céu. O céu está falando com a terra. Eu venho, eu vou chegar aqui na terra, eu vou voltar. E breve. E vai ser breve, porque para Deus não passou tempo. Mas nós estamos há mais ou menos 2000 anos depois disso escrito. Então isso é importante. A questão do tempo é importante para a gente ler Apocalipse. Vamos ver mais um pouquinho o que ele fala aqui. Ele diz assim que, como eu disse, naquele tempo pensava-se então que esse reino seria estabelecido em breve. Assim sendo, havia boas razões para os crentes se encorajarem. Olha só, eles se encorajavam então a sofrer pelo bem, com espírito de triunfo. Então eles encorajavam assim: vamos morrer pela fé, vamos pregar o Evangelho, vamos sofrer pelo Evangelho, porque ele está chegando. Esse mesmo sentimento tem que estar na igreja hoje. Vamos pregar o Evangelho, vamos discipular, vamos viver a vida em santidade, vamos viver a vida em comunhão, vamos agradar a Deus, porque Ele está chegando. A igreja tem que viver como se Jesus viesse hoje, todos os dias. Isso o Apocalipse quer gerar em nós há 2000 anos, uma urgência. Viva como se Ele viesse agora. Uma vida de fé intensa, servindo ao teu Cristo. Gente, você percebe quando a gente ajusta o foco, a gente começa a parar de querer discutir umas besteiras. Quando a gente falou, vamos ler Apocalipse, um monte de gente já pensou que a gente falou um monte de coisa diferente.
Nós vamos ler o livro. Isso tudo nós estamos preparando a leitura do livro e ajustando o nosso coração, ajustando a nossa expectativa ao ler o livro, ajustando o que eu tenho que perguntar para o livro, para ele responder para mim e me dar respostas, né? O autor sagrado assegura a seus leitores que sem importar quão negra fosse a noite, o dia, com letra maiúscula, o dia, o que é esse dia? O dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira de Deus, o dia que Ele vai vingar as injustiças feitas contra os santos, que Ele vai trazer a justiça, que esse dia vai chegar, e estava próximo, o qual também os vingaria das perseguições que experimentavam, porquanto o direito, presta atenção, o direito, ou então a justiça seria universalmente estabelecida, ao qual pregavam e na qual criam. Nós queremos a justiça. O cristão, uma coisa que deseja é a justiça. Um cristão que não ama a justiça tem um problema sério. Todo o Antigo Testamento, todos os profetas denunciavam injustiças. A igreja, um dos papéis da igreja, no sentido profético, é denunciar injustiças. De tudo quanto é setor, esfera, de tudo quanto é político. A gente não pode amar um político mais até o ponto que eu não consiga denunciar a injustiça dele. Porque esse é o papel da igreja, e abençoar o que se faz de justo, e incentivar e colaborar com a justiça que é feita. Esse é um papel da igreja, que os profetas faziam. Essa é uma função profética da igreja. E Apocalipse está cheio dessa nuance de justiça, de homens que vão ter que se curvar diante de Deus, homens que vão ter que se curvar e prestar conta das injustiças que fizeram, né? Então isso é sério. Champlin fala isso. Passando então, olha que interessante, eu peguei aqui, fiz questão de pegar mais um propósito só, de um comentário africano, comentário bíblico africano. Teólogos africanos fizeram esse comentário bíblico. É muito semelhante, mas eu fiz questão, por quê? Você sabia que nossos irmãos da China, ou nossos irmãos provavelmente de alguns lugares de restrições, lá de Cuba, ou nossos irmãos da Coreia do Norte, ou nossos irmãos do Oriente Médio, ou nossos irmãos de alguns países da África perseguida, eles leem Apocalipse diferente da gente? Porque eles estão passando o que a igreja aqui estava passando. E quando eles leem Apocalipse, eles encontram o conforto que Jesus queria dar àquelas 7 igrejas da Ásia. Como o brasileiro não está passando por essas coisas, a gente quer criar confusão com o livro. E a gente quer ficar remontando coisas, remoendo coisas que as pessoas originais não estavam preocupadas. Elas queriam o consolo de Deus. Elas queriam a certeza do reino de Deus, da vitória de Cristo, da vitória sobre o mal, da maldade desse mundo. E eles encontravam isso lendo Apocalipse. Você percebe que coisa impactante isso, né? E vamos lá para o comentário bíblico africano. Ele, obviamente que, gente, o comentário ele tem muitas informações, eu tenho que sintetizar. De Champlin aqui, tinha um monte de coisa que ele falou, eu peguei o que eu achei mais importante para passar, para refletir, tá? Esse comentário africano, ele vai tirar o propósito do livro. Olha que interessante, de Apocalipse 22, nós vamos ler aqui para você ver. Mas antes, presta atenção. O autor declara, ele fala assim, o autor de Apocalipse declara o propósito de Apocalipse em Apocalipse 22. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, versículo 6 em diante, vamos ler. Apocalipse 22, 6 em diante. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras.
O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que guarda as palavras de Apocalipse. O cara já falou: opa, eu vou guardar, eu me sinto abençoado por Deus, né? Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. João foi tão impactado com o céu, com a visão celestial, que o cara quis, e ele sabia que eu acho que não podia, mas ele caiu e foi adorar o anjo, né? E aí o que o anjo fala para ele? Mas ele me disse: não faça isso, sou seu servo, como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Alguns comentaristas falam, eu já li, eu estou lendo um outro livro de Apocalipse, que ele falou que uma das coisas que Apocalipse faz é mostrar que não se pode quebrar o primeiro mandamento. Adore a Deus, por isso que mostra a adoração no trono, uma liturgia de adoração ao único Deus do céu e da terra. Não mexa com ídolos, não deixa a idolatria. Nós falamos domingo isso. E João cai aos pés do anjo de Deus. Ele fala: para parar com isso, levanta, adore a Deus. Então me disse, versículo 10: não cele as palavras. Por quê? Porque normalmente quando eles escreviam palavras, você lembra lá em Daniel, tem uns selos, não tem? Eles selavam, eram cartas, era um costume romano de selar, para depois a pessoa responsável e digna de abrir, a poder abrir o selo daquela carta e ler. Só a pessoa lá que estava selada, e que tinha autoridade, que tinha, né, que poderia abrir. E aí ele fala assim: não cele. Por que não cele? Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Não precisa nem selar, deixa aberto. Está aberto, não é? E está aberto para a gente ler. Não cele, deixa rodar isso aí. Vai ser rápido, vai acontecer, não cele. Continue o injusto. Aí ele fala: vai, viva a vida de vocês. Você é injusto? Continue sendo injusto. Vai se lameando aí que você vai pagar com isso. Olha lá. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida. Pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem o quê? Vem. A igreja clama: vem, Jesus. Desejamos a tua vinda para pôr ordem no mundo. Desejamos a tua vinda para julgar, para pôr justiça na terra. Vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da árvore da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Alguns leem esse versículo achando que está falando da Bíblia inteira.
Apesar de se aplicar à Bíblia inteira, porque o princípio é o mesmo, mas isso está falando ao livro de Apocalipse. Lembra que esses livros eram escritos separados. Depois eles foram juntados na nossa Bíblia. Tá? Essa carta rodou separada das cartas de Paulo, separada do Evangelho de Marcos. Era uma carta rodada ali. Depois, com os anos, as cartas foram juntadas e foram colocadas então nos códices, nos códigos, nos livros que foram montados até chegar para a gente como um livro só. Mas são 66 livros que a gente tem aqui, tá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse comentário bíblico africano, ele tira o propósito do livro desse texto todo que a gente leu. O que ele destaca? Olha lá. Ele diz o seguinte, que o livro tem o propósito de encorajar os cristãos de todos os tempos a permanecerem fiéis até o fim. Você é justo, continue fazendo justiça. Você é santo, se santifique. Então ele está encorajando, permaneça fiel até o fim. Mesmo que isso signifique o martírio, pois eles também serão ressuscitados dentre os mortos na segunda vinda de Cristo. Tendo em vista a ênfase no triunfo de Jesus Cristo sobre a morte, por meio de sua ressurreição gloriosa, Apocalipse trata muito mais do exercício de poder que da manifestação do amor divino. Você entendeu o que eu falei? Para esse comentário, que não é um, são vários teólogos africanos, Apocalipse tem mais a ver com o exercício, a manifestação do poderio de Deus do que o amor de Deus. Se bem que essas coisas não se separam, mas a ênfase está agora na vinda de Cristo com poder e glória, reino, governo. E ele destaca isso aqui. O poder de Deus fica evidente ao longo de todo o livro, até mesmo na vindicação do cordeiro outrora vitimado. E esse poder de revelar todas as coisas é o elemento constante ao longo de toda a visão. Então essa é uma perspectiva, né, desses africanos. A gente encerra aqui o propósito. Eu vi Hendrickson, o que ele fala, vimos Champlin e vimos um comentário, podia ver outros, mas já basta para vocês entenderem que ninguém está falando que o propósito do livro, eu vou acabar lendo aqui uma coisa para vocês ainda, que eu estou lendo um outro livro aqui de Apocalipse, e eu já fiz anotações, mas ele coloca aqui, né, ninguém está lendo o livro de Apocalipse, falando que o propósito é a gente identificar o anticristo. Ninguém, você pode ler todos os comentaristas sérios, esse não é o objetivo de Apocalipse. Apesar de ter lá o 666, identifique, não sei o que, nós vamos ver o que está significando ali. Mas aquilo que é central na mensagem total do livro, ela extrapola essas coisas que são detalhes. Não que não são importantes, são secundariamente importantes. Nós não podemos desviar a atenção do prioritário. Olha o que esse outro autor, Michael Gorman, diz. Eu vou ler, esqueci aqui como chama o livro dele. O livro que eu estou lendo dele. Lendo Apocalipse com responsabilidade. Testemunho e adoração incivil. Não vou explicar o termo aqui, né, mas é esse do livro, Michael Gorman. Olha o que ele fala. Apocalipse não diz respeito ao anticristo, mas diz respeito ao Cristo vivo. Como qualquer outro livro do Novo Testamento, o Apocalipse trata sobre Jesus Cristo. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente tem que conhecer mais do Evangelho e de Cristo. Simples assim. E nos levar a uma vida de compromisso com Cristo e com o Evangelho, com o reino de Deus. É isso que Apocalipse precisa produzir em nós quando a gente acabar a leitura. No processo, não quando acabar, né? No processo. E ele fala, revelação de Jesus Cristo e sobre segui-lo em obediência e amor. Se alguém indagar, por que ler Apocalipse? A resposta pronta deve ser, para conhecer melhor a Cristo.
Para isso você vai ler Apocalipse, para conhecer melhor a Cristo. Para isso nós vamos ler Apocalipse, para conhecer melhor a Cristo e para ser fiel até o fim por Cristo. Não, mas são, né? Mas são. Isso. Esse é o problema. Quando a gente diminui a mensagem de Apocalipse a descobrir a data das coisas. Quando a gente acha que Apocalipse foi escrito para isso, nós estamos com um problema de foco. Ixi, muita gente. Eu vou tentar entrar aqui hoje, nós vamos ver, né? O que já teve de gente que falou quem era besta, né? E besta tem de monte por aí, meu irmão, né? O que tem de governante besta por aí, que você pode falar, esse é a besta mesmo, tem um monte. E um monte de besta surgiu, porque eles são tipos da besta final, do poderio que a besta representa final. Se a gente preferir, alguns preferem falar do anticristo final, que a palavra de Apocalipse nem usa a palavra anticristo, para você ter uma ideia, nem tem no livro, né? Então, mas entende, Sandro, não quer dizer que não tenha, mas eu não posso diminuir a mensagem como que se Apocalipse estivesse sendo proposto para isso. Por quê? Porque senão, gente, o que eu quero que vocês entendam? Apocalipse foi escrito em 90 a 100 depois de Cristo para 7 igrejas lerem. Quando aqueles leitores iniciais liam publicamente, eles tinham que ler durante o culto a carta inteira. Era uma carta que tinha que ser lida do começo ao fim, para toda a igreja. Alguém lia e todo mundo ouvia, prestando muita atenção. Por isso nós vamos ver, bem-aventurado é o que lê é singular, e aqueles que ouvem é plural, porque um lia e os outros ouviam. Era uma leitura pública, de culto, litúrgica, né? E nessa leitura, quem estava escutando tinha que entender a mensagem já. Se eles pensassem como nós, eles não iam entender a mensagem. E foi escrito para eles entenderem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eles entenderam é o que nós precisamos entender primeiro. Como nós estamos vivendo mais à frente deles cronologicamente, nós já identificamos sinais na história que eles não poderiam identificar, obviamente. Mas eles entenderam a mensagem, porque foi escrito para eles. Então a mensagem central não depende da história que foi depois para frente montada. É isso que é o negócio. Se a gente pensa assim, volta lá atrás e fala como aquelas igrejas leram, o que eles entenderam, ou você acha que eles não entenderam? Ou você acha que, para quem que estava escrito lá? Quem é sábio, faça a conta do número aí 666 e descubra quem é. Estava escrito para eles, não era para a gente. Há 7 igrejas da Ásia. Quando eles leram, você acha que eles não fizeram a soma e descobriram quem era o anticristo? Sim. Só que não quer dizer que é o anticristo final, pode ser, como a gente tem falado, remontando na história tipos de anticristo até a história finalizar com o último deles. Porque anticristos, no sentido muito semelhante ao que está ali, nós temos na história para identificar a gente assim. Mas não foram o final. Jesus não voltou. Não acontece todas aquelas... Olha só que eu falei. Lembra que tem um bloco que ele marca o tempo? Todas aquelas coisas talvez não aconteceram ao mesmo tempo, né? Ele também fala, João também fala dos anticristos. Para mim é tudo personalidades, pessoas que já estão apontando para aquela figura última. Por que figura última? Porque vai ser o último período da história
repetida em um ciclo de cumprimento das profecias que vai se agravando, tá? Pronto, é isso aí. Tá mais que explicado aí, né? Oi. Sim. 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 De finais dos tempos. Dos finais dos tempos. Só que outros sinais antes também apontavam para os sinais dos tempos, para Paulo, é o que eu estou falando para você. Paulo, na época dele, lia os sinais da época e já via, tanto é que terremotos aconteceram naquela época das 7 igrejas, pragas aconteceram, tudo aconteceu. Aquela época, se comparado ao conhecimento deles, para a época antiga, já tinha se multiplicado, e quanto mais foi, mais se multiplicou. Então, o que eu estou dizendo é que esses sinais, eles vão se repetindo na história e se intensificando, como dores de parto, até chegar à última contração. E quando Jesus fala isso em Mateus 24, ele fala, e isso aí é o princípio do fim. Aquilo tudo que ele fala lá, de sinais dos tempos, eu falei, isso é o princípio das dores. Quer dizer que tinha mais coisa ainda para acontecer. Então é óbvio que nós estamos há 2000 anos no tempo do fim. Nós já estamos no tempo escatológico, desde a morte e da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo em Joel 2, o que é a vinda do Espírito Santo? Cumprimento de profecia escatológica, messiânica. O Espírito Santo, quando vem, ele foi prometido para vir no reino messiânico. O reino foi inaugurado, mas ele vem para ser, de uma forma agora na segunda vinda, concluído e completo, né? O Paulo Moral usava uma palavra, né, que não existe, mas eu acho que a palavra, ela fala melhor, ele vem plenificar, tornar pleno o que já iniciou. Então, o próprio pessoal lá que recebe o Espírito no Pentecostes, o que eles estavam entendendo? O que Pedro fala? Joel profetizou, isso aí é a promessa do reino. Ele disse que ele ia colocar o Espírito dele em nós, na nova aliança. No reino escatológico, isso está linkado ao reino escatológico. Então, essas profecias, elas vão se cumprindo dentro do período da história. Assim como aconteceram outros Pentecostes na história. Outros avivamentos e outros poder do Espírito Santo vindo sobre a igreja e incentivando a igreja à missão em muitas épocas na história da igreja, do jeito que aconteceu em Atos. Nós estamos precisando de um outro Pentecoste desse, porque a igreja está muito parada. Então, óbvio que todas essas coisas apontam, nós estamos no final dos tempos, óbvio, isso aí é certeza, né? E agora, quando você fala dessas questões, é aí que eu falo, é porque nós estamos antecipando. Lá na frente nós vamos entrar em algumas questões que eu vou questionar a vocês. Por exemplo, tem algumas coisas que, para acontecer literalmente, o templo de Jerusalém tem que estar lá levantado. Por isso que tem uma linha de interpretação teológica que acha que para Jesus voltar tem que construir o templo lá em Jerusalém. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Porque para mim, eu não vinculo as profecias ao templo físico de Jerusalém. Porque na nova aliança, o templo está sendo construído com pedras vivas. É onde ele vai habitar, não é lá no templo de Jerusalém. Aquilo é um tipo, é tipológico. Mas pode ser que, apesar de ser tipológico, vá acontecer uma literalidade de cumprimento. Então, mas alguns vinculam essas coisas. Eu não vinculo, porque para mim, nós vimos muita coisa Israel errar vinculando isso.
Quando Israel lia literalmente o cumprimento da vinda do Messias, eles não reconheceram o Messias, porque o Messias não veio do jeito que eles achavam. É um desejo deles. Desejo. Só que o templo de Jerusalém se tornou um ídolo na época. O templo de Jerusalém que não deixava as pessoas ver quem Cristo era. O templo de Jerusalém que se tornou uma casa de salteador lá, de um monte de comerciante. Jesus fala, ó, isso aqui era para ser casa de oração para todos os povos. Vocês fizeram uma baderna aqui. E chicoteou alguns lá. Então olha como é importante a gente se abrir, repensar algumas coisas e juntar depois. A gente vai tentar fazer junções com algumas coisas do Antigo Testamento depois, porque João usa muita coisa do Antigo Testamento. Ele é um profeta que ele entende que ele está numa cadeia profética. Ele entende que ele está representando todas as profecias do Antigo Testamento e fechando as profecias finais, e está falando aqui, ó, em breve tudo isso está para se cumprir. O reino de Deus prometido lá no Antigo Testamento está chegando, e ele já se iniciou aonde? Na vinda do Espírito, na ressurreição de Cristo. Por isso que Jesus é a primícia do reino, ele é a primícia da ressurreição. O Espírito está juntando as primícias do reino, que é a igreja. Por isso nós temos o papel de anunciar o evangelho do reino de Deus e falar para as pessoas: se arrependam, creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele é o único que pode pagar o seu pecado, perdoar o seu pecado, te reconciliar com Deus, que Ele vai voltar e ressuscitar você para a vida eterna. Essa é a mensagem de um reino, e todo mundo vai se submeter a Ele, e Apocalipse vai trazer, portanto, essa leitura para a gente aí, tá? Bom, já entenderam? Acho que dá para... Gente, isso que eu estou falando vai ficar escrito lá no Telegram. Quem quiser o acesso do material, tá lá, beleza? Vamos terminar por hoje aqui. Semana que vem a gente continua, para a gente não entrar em outro assunto. Tá certo? Já que vai terminar, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu acho, só para a gente fechar aqui. Isso aqui vai ficar para a semana que vem, bem legal. Eu posso até depois tentar colocar essa imagem lá, que esse autor, ele faz uma síntese muito legal, gente, das cores do Apocalipse para ele. Ele fala assim, que as cores funcionam mais como imagem do que como com cor. E os números funcionam mais como adjetivos do que como números. E ele faz uma tabela aqui muito interessante. Por exemplo, ele fala, o branco. Toda vez que fala em branco na Bíblia, significa vitória, ressurreição, pureza, limpeza, céu, divindade. O branco, então, não é só uma cor. Ela é uma mensagem. Toda vez que fala vermelho, fala sangue, força violenta. Tem os textos. Toda vez que fala da púrpura, é um lugar de decadência, império, perversidade imperial. Então as cores estão conectadas com as mensagens. O cavaleiro branco, preto, o vermelho, com violência, com poderio, né? E é interessante que tem um que fala que é verde, e outras traduções amarelo, verde pálido, outras vezes amarelo. Ele fala que simboliza a morte. Aquele verde pálido, aquela pessoa pálida, a morte, né? Então, e aí depois ele fala dos números. Eu vou repetir porque é muito interessante. E ele põe os versículos e vai mostrando que inclusive as cores falam em Apocalipse. Elas estão em harmonia com a mensagem que está sendo passada. Os números, as cores, os símbolos, tudo está em harmonia para que a mensagem fosse entendida naquela época. Quando eles lessem, eles tinham que entender. Era muito mais fácil eles entenderem a mensagem central do que nós naquela época. Eu vou falar por quê. Porque eles tinham toda a ferramenta de interpretação, que para a gente está um pouco distante.
Você já leu um monte de livro, literatura apocalíptica? Eu não, pois os judeus da época João já tinha lido, Pedro já tinha lido, Paulo já tinha lido. Um monte de literatura apocalíptica foi escrita antes de Jesus nascer, depois de Jesus nascer. Era gênero literário, do jeito que é poesia. Quem leu já bastante poesia? Quanto mais você lê poesia, mais você entende as poesias. Quando você mais lê poesia de um autor específico, mais você entende poesia daquele autor. Quanto mais você lê gênero literário apocalíptico, mais você entende a mensagem. Para eles era tranquilo. Algumas figuras vêm do mundo greco-romano, eles viviam no mundo greco-romano. E algumas figuras vinham do Antigo Testamento. Muitos deles tinham o Antigo Testamento de cor. Então era muito mais fácil a mensagem central ser captada por eles. E a gente volta a falar semana que vem. Acredito que semana que vem, o último dia de introdução, aí a gente lê o livro.